Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Teclas Daniel, domingão com notícias e informações do São Paulo. É muito bom ter você aqui com a gente, apesar do momento ruim do São Paulo. Valeu aí pela moral, por você querer informações, querer saber do São Paulo, né? Através do nosso canal temos o compromisso de estarmos aqui todos os dias trazendo informações e repercutindo o que tem de mais importante do São Paulo. Infelizmente ontem mais um empate, fiquei bem revoltado com a postura do São Paulo ontem em campo, né, pessoal? E é semana de Libertadores agora, né? São Paulo vai estrear na Liberta, estreamos no Brasileirão aí com empate, resultado ruim na nossa casa, né? E agora um jogo fora de casa, depois tem Atlético Mineiro fora de casa também pelo Brasileirão. Sequência complicada, né? E como eu disse para vocês até no pré-jogo de ontem, eu não sei se o Zubeldia vai durar esse mês de abril. Vamos comentar algumas informações aqui com vocês de bastidores do São Paulo, trazer informação também, tá? A respeito do Zubeldia, se vai ficar ou não no São Paulo e o que é comentado internamente hoje lá dentro. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal que é muito importante para o nosso crescimento. Conto muito com o seu apoio, falta pouco para bater a nova marca do canal de 215 mil. E assim que bater essa marca, eu vou escolher uma pessoa que participa do canal, está sempre aqui ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo. E você aí pode ser o grande escolhido. E falando em camisa do São Paulo, Salve Store do Alpha Shopping, uma das melhores lojas oficiais do São Paulo aí, e você pode adquirir o seu manto, eles enviam para todo o Brasil e também para todo o mundo. Bom, quero falar sobre o Caleri, né? Muitas pessoas pediram para falar um pouco mais do Caleri ontem no pós-jogo, que eu não falei tanto do Caleri, né? Mas eu já falei diversas vezes, né, pessoal, que não existe meritocracia com o Zubeldia no São Paulo, que para mim o Caleri não seria mais titular do São Paulo. Hoje, o cara do momento ali para ser um centroavante do São Paulo é o André Silva. E o Rian Francisco é uma opção que você tem que começar a colocar para jogo. E ontem o senhor Zubeldia só colocou o Rian Francisco depois, né, que teve aquele choque do jogador do Sport, teve a sexta substituição. Porque se não fosse isso, ele nem iria entrar. Então eu nem considero que o Zubeldia colocou o Rian Francisco ontem na partida, eu nem considero isso, tá? Porque ele morreu com as 5 mudanças sem o Rian Francisco. Mas enfim, né, sobre o Caleri, tem um número aqui interessante, ele bateu 19 pênaltis pelo São Paulo e ele errou 7. Então é um aproveitamento muito ruim de um camisa 9 do São Paulo, que a gente espera gols, né? E que a partir de agora o senhor Zubeldia, né, o treinador do São Paulo, tem que proibir ele de bater pênalti, cara. Só que o que me preocupa hoje é que o São Paulo não tem um bom batedor de penalidade. Nem o Lucas é um cara que eu confio totalmente para bater pênalti. O Luciano muito menos, né? Ele só tem aquele canto para chutar, o canto esquerdo do goleiro, né? E também o aproveitamento dele é muito ruim. Então, qual que seria o outro jogador para bater pênalti, né? Fica essa dúvida aí pra gente. Talvez o Oscar, bem, né? Seria uma opção, começar a bater pênaltis pra gente. Seria uma opção hoje o Oscar, ele bem jogando ali, né? Talvez até o Luiz Gustavo, pela experiência, né? Ter um bom chute de fora da área também, poderia ser uma opção. Mas, cara, eu não gosto de ver Caleri, não gosto de ver Luciano. E o Lucas eu fico com certo receio também em penalidades, tá? Mas eu quero saber o que vocês pensam. O Caleri, para mim, não dá para ser titular mais do São Paulo hoje. Parece que ele tá com a cabeça, né, mano, em outro lugar. E é um jogador que, pelo que a gente parece, né, pelo que a gente percebe, é um jogador que sente muito, né, muito emotivo, né, cara? Pô, ele teve a separação lá da mulher dele, abalou, né? Teve a morte lá do esquerdo, né? Abalou também o cara. Até normal, né? Você, pô, morreu um jogador no campo, você tava ali e tal. Mas, cara, ele ficou abalado há muito tempo, né? Então, cara, tem gente que perde uma pessoa próxima e tal, mas, pô, já dá 3 meses, 4 meses, já tá vivendo de novo, né? E o Caleri, você vê que ele tá ainda com a cabeça ruim, né, mano? Na primeira passagem lá morreu um amigo próximo dele também, abalou, mas lá parece que ele tinha uma outra cabeça, né? Porque depois ele voltou bem, normal, né? Então não foi tão demorado. E hoje o São Paulo não tem, né, um psicólogo no dia a dia lá no CT. O São Paulo tirou, achou que não tem necessidade de ter uma pessoa lá no dia a dia. Então isso faz falta, né? E o Caleri, nitidamente, cara, 2 anos mal, ele não tá bem.
Alguém precisa ver o que está acontecendo com o Caleri, porque você vê a cara de choro dele em campo. Ontem ele perdeu o pênalti e ficou com a cara de choro aos 90 minutos, com cara de choro. Então falta alguém chegar nele, trocar uma ideia, né? Tá precisando de ajuda, Caleri? Vamos te ajudar, mano. Então talvez esteja precisando de algo, assim, o Caleri, que ainda não foi feito pelo São Paulo, tá? Mas, cara, eu já falei diversas vezes que não dá para ele ser titular do São Paulo mais, tá? Vamos lá, sobre o Zubeldia, se vai cair, né, rapaziada? Essa é a pergunta, né? Mas rapidinho, falar da Maisage, que o nosso parceiro, você que tem saldo no seu FGTS e quer antecipar o saldo, a Maisage aí é a melhor empresa, a parceira do Teclas há mais de 2 anos, em até 24 horas do saldo que você conseguir lá adiantar com a Maisage, já estará na sua conta. Só chamar os amigos, contato na tela e o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Empresa seríssima para ficar super tranquilos, tá? Bom, o Zubeldia vai cair? Não vai cair a princípio, tá, rapaziada? Ele será o treinador do São Paulo na Libertadores, na estreia da Liberta. Vai treinar o time amanhã normalmente, se preparar para a Libertadores. O Zubeldia permanece, pelo menos até a esse jogo da Liberta contra o Tajeres. Eu falo para vocês, rapaziada, por se tratar de Libertadores, momento, nosso futebol ruim, eu assinaria fácil um empate lá fora de casa, Libertadores contra o Tajeres hoje, cara. Eu assinaria fácil um empate. Para mim seria um excelente resultado olhando o nosso momento hoje. A nossa realidade hoje, o empate contra o Tajeres fora de casa, é para comemorar. Então, o São Paulo vai manter ele, vai para esse jogo da Liberta e vai ver como que vai ser a postura. Dependendo de como for, né, cara, pô, a pressão vai aumentar ainda mais para ele e vai ficar insustentável a sua permanência. Depois tem Galo, depois tem muitos jogos aí difíceis nesse mês de abril para o São Paulo, tá? Então, a princípio, o São Paulo não vai mandar embora. Os caras pretendem manter o Zubeldia até o limite, mas depois dessa demissão do Dorival, a pressão aumenta ainda mais para a diretoria para fazer a troca, porque os caras amam o Dorival. Já aconteceu diversas vezes, depois saiu em outros lugares aí notícias também, né? Confirmando a nossa informação, os caras querem que o Dorival seja o treinador do São Paulo. Só que ainda eles estão empurrando ali, né, com o Zubeldia. O próprio Dorival, a princípio hoje, não quer assumir nenhum time em imediato após a sua saída da seleção. Então tem esse ponto também, que o Dorival ainda não quer. O Dorival quer esperar um pouquinho, dar uma descansada, né? Ficar um pouco com a família. O Dorival quer isso, não quer já pegar um trabalho agora. Então talvez esse seja um dos motivos que o São Paulo ainda não demitiu o Zubeldia, tá? Sobre as vaias ontem, o Zubeldia foi questionado, né? Daí ele falou, se a gente não pode dar vitória, acontece, né? Fomos desaprovados, né? Ele comentou, os torcedores não aprovaram o nosso desempenho, que é normal, referente a isso, tá? No meio dessa resposta que ele acabou falando das vaias, ele colocou a base no meio, a molecada, né? Olha só, abre aspas, mas sempre vamos necessitar deles, os torcedores. Precisamos sempre do apoio deles. Temos muitos jovens. Vamos pouco a pouco indo melhor. Não alcançamos hoje, mas vamos melhorar. Fecha aspas. O que os jovens têm a ver com as vaias que o time tomou ontem? Não, que são justas, né? Fomos desaprovados, mas que os jovens, temos muitos jovens. O que tem a ver isso? O que tem a ver? Uma coisa não encaixa a outra e já encaixa os jovens da base. É uma pergunta que não tem nada a ver com a base, né? Tá totalmente desnorteado o nosso treinador. Deu uma pergunta que fizeram para ele, que ele respondeu sobre a base. Ele falou assim, ó, abre aspas, olha, hoje falo abertamente, jogaram 2 meninos da base, jogaram 25 minutos, no momento de primeira divisão em que tínhamos de ganhar. Isso não é normal. Só o Palmeiras faz isso com um treinador de 4 anos e títulos. Eu, no primeiro jogo, usar garotos para ganhar não é normal. Há sempre cartões, os espaços vão aparecer. Mas André está bem, Caleri estando bem, Rian é opção, né? Falando que Caleri está bem, né, mano? Caleri está bem, o Rian é opção. Pô, o cara tá perdido, mano. Tá perdido, Caleri tá bem onde? Não tá bem, faz tempo o Zubeldia aqui não tá bem, faz tempo. E aqui que ele falou que só o Palmeiras faz isso com um treinador de 4 anos, cara, ele já vai estar 2 anos no São Paulo. O primeiro ano, se eu não estiver enganado, né? O primeiro ano, o Abel não utilizou a base, não. Mas logo na sequência, a partir do segundo ano, ele começou a usar mais.
Então não é que está 4 anos, não. No segundo ano ele já estava lá preparando o moleque para jogar, o moleque da base. Então são meias verdades que o Zubeldia falou nesse ponto da coletiva aí, tá? Então, galera, sobre ele falou que não é normal, né, colocar jogador da base para ganhar, né, que temos muitos jogadores da base. Rapaziada, vamos lá. Não que esses caras eu esteja sentindo falta, tá? Galopo, Nestor, Rato, Michel Araújo, Moreira, William Gomes e Moreira eu sinto falta, tá? Esses dois eu sinto falta, Mas, ainda mais olhando ontem o Igor Vinícius jogando. Todas essas saídas que o São Paulo teve, o elenco dando uma enxugada, passou tudo pelo aval dele, teve a participação dele. Ô Zubeldia, você vai querer usar o Nestor? Você faz questão? Não, não faço não, pode negociar. Você faz questão em usar o Galopo? Não, pode passar. Santilongo também, que ele pediu, né? Não, pode já mandar embora, não vai servir não. Né? O Michel Araújo, não, pode negociar. Então, o William Gomes, ele não usava o William Gomes ano passado, cara. Não usava, né? O moleque foi embora por conta disso, não ia ter espaço. Deu São Paulo foi lá, mandou o Eric embora. E agora o William Gomes que foi embora, né? Que diziam que não iria ter espaço. Perdeu espaço pro Eric que foi embora. Dá para entender essas coisas, mano? E hoje, se você olha o banco de reservas, o São Paulo precisa de jogador de velocidade. Jogador que quebra a linha. Ontem o Ferreirinha até entrou legalzinho, né? Para não falar bem, né? Entrou legalzinho o Ferreirinha. Mas, galera, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. A base, ela pode ajudar bastante a gente. E o Zubeldia perdeu o time de aproveitar bem esses moleques para estarem bem agora. Não adianta agora você, em jogo de brasileiro, encaixar esses moleques para jogar e se virar. Coloca 2 de uma vez, ó, se vira e estamos empatando o jogo. Se vira, entra 2 de uma vez. Não é assim que funciona. Tem que ter, de fato, um preparo. Só que ele não fez isso de forma adequada. Por isso que a gente critica o cara. Então, o São Paulo hoje, com as saídas que tiveram, cara, precisava de mais 1 ou 2 reposições. Acho que pelo menos mais uma de ataque. Porque a gente não pode apostar nossas fichas, por mais que eu goste do Ferreira, né, da base. É um jovem que está começando. O próprio Alves também, jogador de meio de campo. Mas eu falo mais de jogador de beirada de campo. O São Paulo precisa, cara. Precisa. Não que eu esteja defendendo a permanência do Eric, mas se você tem a intenção de liberar um atleta, você precisa repor. E o São Paulo não fez isso. E o São Paulo vai penar. O elenco do São Paulo eu acho bom, mas tem algumas peças que ainda precisam ser inseridas nesse elenco do São Paulo, e o São Paulo não fez um planejamento adequado. Só para você ver, o São Paulo liberou o Eric agora, no momento que a janela está fechada, né? O São Paulo não pode trazer jogador de fora agora, só no meio de ano. E agora, o São Paulo, como que o São Paulo usa todo o cara num Paulista, depois libera no meio, no início de uma temporada, agora que vai começar, não, pode emprestar o Eric. Cara, não tem cabimento isso. Daí sim, aí sim você coloca jogadores da base na fogueira para suprir um cara que estava pegando espaço há 4 meses aqui, e você coloca um moleque que não estava treinando, não estava entrosado, não estava jogando junto. Daí fica difícil, né? Mas quero saber a sua opinião. E sobre o Dorival Júnior, ele foi questionado também, né? Do burburinho, do Dorival e tal. Ele falou que não é um tema de clima ou não, é simplesmente entender que estamos falando de um técnico que saiu da seleção e é muito querido no São Paulo. É normal as emoções que possam aparecer por parte do torcedor, ele falando, né? Eu tenho certeza, eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Administrar essa situação não é fácil nem difícil. Estou trabalhando para o São Paulo, palavras do Zubeldia. Os sentimentos do torcedor são normais, foram campeões, ganharam a Copa do Brasil, estavam na seleção brasileira, então é lógico que se falem dele, né? Então ele sabe, né, do torcedor aí que está fazendo barulho, né? Para mim é o torcedor emocionado que quer o Dorival de volta. O Zubeldia foi embora, o Dorival voltar, a gente vai passar perrengue ainda, porque para mim o Dorival não serve. Não é a melhor opção para o São Paulo. Não é. Apesar do título, não é. Trabalho pífio que ele fez no Brasileiro pelo São Paulo. E tem torcedor emocionado querendo o Dorival de volta. E o Baby, pessoal, levou um ponto também nas redes sociais,
meio que ele acusou o Muricy Ramalho de colocar o esquema de 3 zagueiros, né? Tipo, meio que obrigou, talvez, o Zubeldia ir com 3 zagueiros, né? Olha o que o Baby falou, abre aspas. Acabei de ficar sabendo que o 3-5-2 é a autoria do Muricy Ramalho e também do Milton Cruz. O técnico está sendo obrigado a praticamente jogar nesse esquema, com todo respeito à história vitoriosa do Muricy Ramalho. Quer exigir o esquema tático do time? Vem para a beira do campo com o Milton Cruz e volta a ser técnico. Cara, se isso de fato aconteceu, também é um erro. E também, se isso aconteceu, o Muricy mentiu em uma entrevista recente, dizendo que não interfere no trabalho do treinador. Ele disse isso. Só vocês buscarem entrevista recente aí, se eu não estiver enganado, foi... Não lembro agora, sinceramente não lembro qual foi o lugar que ele deu a entrevista, mas foi semana passada. Ele disse isso, que não interfere, que os jogadores vão lá, conversa com ele, vai reclamar do treinador e tal. Não interfiro no trabalho do treinador. Isso aqui é interferência. Se isso acontecer, para mim, o Muricy, por mais que foi até uma ajuda, né? Porque estava desastroso o 4-2-4 do Zubeldia. Se isso aconteceu, por mais que talvez ele tentou abrir os olhos do Zubeldia, mostra que o nosso treinador também não tem personalidade de aceitar esse tipo de coisa. Informações também de bastidores é que o Muricy também nunca morreu de amores pelo Zubeldia e que se dependesse dele, ele já teria mandado embora, mas não depende somente do Muricy Ramalho. Não depende somente dele. Então, pessoal, estamos em uma situação bem complicada aí, tá? Momento ruim do São Paulo. Para mim, com toda a sinceridade, e não quero ter razão de nada, não é nenhuma novidade. Durante os 20 dias aí que o São Paulo estava parado aí, só treinando, eu falava para vocês, galera, não vai adiantar de nada. A gente está jogando no lixo esse momento. Já era para trazer um outro treinador, e o São Paulo perdeu tempo. Então, mano, é torcer pro São Paulo ir bem na Libertadores, vão torcer pra caramba, mano. Vão tentar acreditar para começar bem a Liberta, pro Zubeldia ter até um pouco mais de respiro também, por mais que dependesse de mim, já ia embora, faz tempo, ano passado, né? Mas, cara, tá em jogo esse aqui, ó, nosso São Paulo. Né? Então, vamos ver como que vai ser na Libertadores. Se você me perguntar se eu tô confiante, nem um pouco, nem um pouco. E o Oscar ainda é dúvida para a partida, o Lucas tá fora, e é bem provável que ele deve começar com esse esquema de ontem aí, né? Vamos ver o que vai dar. Mas esse é o vídeo, galera. Tamo junto aí, deixe sua opinião aqui embaixo. Hoje tem QG do Teclas Esportes, fechou? Um abração, tamo junto, valeu!